Amém? Glória a Jesus. Hebreus 11, verso 6. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Me abençoa aqui, irmãos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Pai, todos que estão ao alcance da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar? Os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet, nós estamos aqui na rua Benjamin da Silva, 245, bairro Pavuna, cidade do Rio de Janeiro. Amém? Queridos, a palavra que nós lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que sem fé é difícil, sem fé cria uma certa dificuldade, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que dias melhores virão, precisamos acreditar que coisas melhores irão acontecer, precisamos crer no amanhã, como diz aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Muitas das vezes a gente se entorpece, se embriaga com os noticiários, e nós vamos assistindo os noticiários, a coisa está piorando, a economia está piorando, mas nós não vivemos segundo a economia deste mundo, nós vivemos segundo a economia do céu. Se você é fiel ao Senhor, se você é um crente de fé, se você crê no amanhã, se você investe no reino de Deus, não se preocupe, não se preocupe, ainda que tudo esteja falando, olha, vai dar ruim, vai dar bom, creia. Pastor, mas a fé não tem que ser racional? Não, a fé ela é transcendental. A fé é transcendental, irmãos. É acreditar em algo que você não está nem vendo, que não está nem existindo, e você traz a existência. Por quê? Por causa da sua fé, porque você acredita, porque você não deixa de crer. Irmãos, nós precisamos ter fé para termos uma boca abençoadora. Você olha nos noticiários, vai dar ruim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A cidade do Rio de Janeiro não é para amadores. Oh, que cidade perigosa é o Rio de Janeiro, é a cidade mais linda desse mundo. Mas os programas televisivos sensacionalistas focam só no que é ruim que tem nessa cidade. E a gente muitas vezes embarcamos nisso. Nós crentes em Jesus, que temos o poder de Deus, que temos boca para abençoar, para de falar, o Rio de Janeiro não é para amadores, agora tem que vir a NASA para estudar. Que isso, meu irmão? Abençoa essa cidade. Você está andando no ônibus, vai abençoando. Você está no metrô, você está no trem, vai abençoando. Senhor, abençoa este lugar, abençoa essa cidade. Repreende toda malignidade que está sobre os céus, toda potestade que vem contra a vida dessa cidade, que vem contra a vida deste povo, guerreiro e trabalhador. Mas muitas das vezes nós como crentes, nós nos acovardamos, e a gente começa a dar ouvido, emprestar os nossos ouvidos para os programas de televisão, para os noticiários. E não estou aqui, eu não sou um negacionista, não. As coisas acontecem mesmo.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas só não estão melhor. As coisas só não estão melhor por causa da igreja ruim que nós temos entregado para este povo. Nós precisamos rever isso. Chamar a responsabilidade para o nosso peito. O assaltante dessa cidade é a responsabilidade da igreja. Parece que é duro o que eu estou falando aqui, mas é a responsabilidade da igreja. Porque uma igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, e não estou falando de placa nenhuma, mas do corpo de Cristo. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país lamentar a igreja ruim que tem nele. O número de evangélicos cresceu exponencialmente. Há 40 anos atrás no Brasil não tinha esse tanto de crente que tem hoje. Aumentou muito o número de evangélicos. E por que o país não mudou? O país piorou. Fez como um rio. Antes era um corguinho, mas tinha profundidade. Agora o rio fez isso, ó. Abriu. Está grande, está largo o rio, mas não tem profundidade nenhuma. E nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. É problema da igreja, é problema nosso. O assaltante que está assaltando é problema nosso. As pessoas estão fazendo bobagem aí, é problema nosso. Os viciados, é problema nosso. Vocês podem ver. Entra governo e sai governo, entra técnico, sai técnico, e os camaradas começam a falar, não, que o jeito de lidar com a Cracolândia é assim, que o jeito de lidar com a Cracolândia é assado. Chega no final das contas, a Cracolândia continua, sabe por quê? Porque é a responsabilidade da igreja e não do governo. Cuidar de órfão, da viúva, do necessitado, é função da igreja. Nós temos que parar de ficar transferindo a responsabilidade para Brasília, para os deputados, para os senadores. Porque os deputados e senadores que estão lá, eles não têm o poder de mudar essa nação. Quem tem o poder de mudar essa nação é a igreja. Uma igreja sã. Uma igreja que busca realmente a face do Senhor, uma igreja cheia de fé, ela vai mudar esse país. Então que a gente possa ter fé para isso, para ver um país mudado, orar por esse país, clamar por esse país, gemer por esse país. Todos os dias tem pessoas que estão descendo a sepultura, em trocas de tiro, é bala perdida, é bala achada, é bala que polícia atira nos outros, em carro de passeio, é bala que tem bala para todo jeito. E nós precisamos clamar ao Senhor. Grande é o poder da oração. Elias clamou ao Senhor, o fogo desceu. O povo estava cocheando entre dois senhores. Nós precisamos ter fé e assumir responsabilidade, em nome de Jesus. Então nós precisamos ter uma boca abençoadora, abençoar, por onde a gente passar, vamos abençoar. Ah, mas isso aqui está feio para chuchu, tá, agora está feio, mas depois vai melhorar, em nome de Jesus. Mas abençoe, ainda que você não esteja vendo, porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós andamos pela fé. O crente que não anda pela fé, eu estou vendo tudo acontecendo. Nós andamos por fé, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter fé para abençoar a família que nós temos. Você nasceu na família certa. Está tudo direitinho, não tem nada fora do lugar. Mais uma vez eu chamo a responsabilidade para nós orarmos, buscarmos mais a Deus. Ah, pastor, mas eu vivo numa situação difícil, uma situação familiar difícil. Abençoe.
Ainda que você não esteja vendo no momento, abençoe, dê uma boca para abençoar. E tenha fé, e acredite. As coisas acontecem. Nós precisamos ter fé. Fé para abençoar amigos e vizinhos. Sabe, de vez em quando a rua fecha e começa o funk rolar, aquele som alto. No melhor momento que você queria estar dormindo e está tom, 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 tom. Jesus morreu por eles também. Precisamos orar para que eles tenham um encontro real e genuíno com o Senhor. Hoje foi falado aqui, muito bem falado, sobre a parábola da dracma, que se perdeu em casa. Foi falado sobre a parábola do pródigo, que teve que cair em si para poder voltar. E tem uma terceira parábola, que é o do perdido. O perdido, irmãos, ele não sabe o caminho. Quem tem que mostrar o caminho, quem tem que buscar, deixar 99 e buscar, somos nós, cada um de nós. São 3 parábolas. Tem gente que acha que, não confunda, pródigo que saiu da casa do pai e foi se aventurar. Não confunda a dracma, que aquele que está perdido, mas está perdido em casa, com aquela ovelha que não sabe o caminho, que não conhece. Aquela ovelha não sabe voltar. Ela não saberia. Ela não encontrou o caminho, estava perdida. Precisamos ter fé para orar pelos perdidos. Também. Todos os dias você vai nos cemitérios, as pessoas estão morrendo. Estão partindo dessa vida e partindo sem Deus. Ovelhas perdidas, que faltou que alguém chegasse, mostrasse o caminho, buscasse, trouxesse para dentro do aprisco. Nós precisamos abençoar nossos amigos, vizinhos, até aqueles que nos querem mal. Abençoa, irmão. Eu tive experiência assim. Quando Davi fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, não é porque ele queria tirar onda com a cara dos inimigos, não. É que ele queria converter os inimigos em amigos. Porque uma vez que uma pessoa não gosta de você, ela se torna tua amiga, ela te defende até debaixo d'água. Te defende até debaixo d'água. Se torna teu amigo de verdade mesmo. Por isso que Davi queria isso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para quê? Para converter os meus inimigos em amigos. Aqueles que me querem mal agora vão se tornar meus melhores amigos. E precisamos ter fé para isso. Fé para acreditar na resposta das nossas orações. Muitas das vezes nós estamos, Senhor, eu creio, eu acredito. Mas lá dentro do nosso coração não está bem assim. Nós precisamos ter fé. Hoje é o último culto do ano. Deus tem coisas novas para nós. Louvado seja Deus. Vamos viver coisas novas do Senhor. Mas acreditar na resposta das nossas orações. A gente faz aquelas orações, nossa. Oração que a gente ora e nem a gente está acreditando direito. Coloque fé na tua oração. Muitas vezes você pede oração com um, pede oração com outro, pede oração com outro. E a sua oração, como é que anda? Você também precisa orar, clamar ao Senhor. A oração que Deus quer ouvir é a sua. Ainda que é bom que os irmãos orem por nós, a gente se ajuda em oração. Nós nos ajudamos em oração, é bênção. É uma dádiva de Deus isso. Nós podemos contar com a oração dos nossos irmãos. Mas de nada vai valer os irmãos estarem orando por mim e eu tenho que dobrar meu joelho e orar também. Partir para a linha de frente, partir para a guerra. A arma que o crente tem é a fé, a palavra, o joelho para dobrar.
para clamar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não aguento mais nem dobrar meu joelho. Dobre o seu coração, ajoelhe com o seu coração. Ainda que você esteja deitado, mas ajoelhe com o seu coração. E clame ao Senhor. E tenha fé. Fé para acreditar que nós viveremos num país melhor. Fé para abençoar o nosso trabalho. Ah, pastor, mas você não sabe o encarregado que eu tenho lá. Você não sabe um chefe que eu tenho lá, irmãos. Abençoe. Ah, pastor, você não sabe a patroa que eu tenho lá e tal. Abençoe o ambiente. A Bíblia nos dá muitos exemplos. Não vê José, por onde ele passou, ele foi bênção. Até na cadeia ele foi bênção. Quer lugar pior? O cara foi bênção lá na cadeia. Foi Deus preparando ele para um dia ser governador de todo o Egito, para governar o Egito. Mas ele teve que passar pelos processos de Deus. E por onde ele passou, ele foi, sabe, um servo abençoador. Ele passou pela casa de Potifar, abençoou aquela casa. Ele passou pela cadeia, a cadeia foi uma bênção. Ele sentou para governar o Egito foi uma bênção. No Egito tinha comida para dar para todas as nações do mundo, para vender para todas as nações do mundo. O único lugar que tinha comida, naquela grande fome, era o Egito, porque tinha um homem de Deus ali sentado, segundo a vontade de Deus ali sentado, e obediente ao Senhor. Tinha de tudo para voltar atrás, era o filhinho do papai. Imagina, Jacó já era rico pra caramba, era muito rico. E aí imagina, o filhinho do papai, queridinho do papai, agora vendido como escravo. E aí os irmãos já conhecem a história, como vai se desenrolando. Poderia ter abandonado Deus, estava em outro país, uma outra língua, uma outra cultura, podia ter caído na gandaia, não está nem aí para nada. Ah, Deus me abandonou mesmo, então não quero nem saber não, né? Igual acontece por aí. Mas não, se manteve fiel a Deus, se manteve fiel ao Senhor. E não foi qualquer coisa não, irmãos. Foi dureza que o cara passou. O camarada foi acusado de algo que não fez. Vocês acham que botaram ele na cadeia fazendo cafuné nele? Deve ter apanhado muito, mas não negou a fé. Hoje a gente quer governar o Egito, mas não quer passar pelos processos. Ou se entra num processo, retrocede, volta. E o ano está acabando. Essa palavra que eu estou trazendo para os irmãos é um despertamento para nós, inclusive para mim. Porque quando eu estou falando, Deus vai ministrando comigo também. Fé para abençoar a nossa igreja. Ore, irmãos, pela igreja, onde nós congregamos. Clame ao Senhor pelo nosso local que a gente tem para cultuar a Deus. Clame pelo seu irmão também, não só no local físico, mas ore também pelo seu irmão. Ora para que Deus nos dê a oportunidade de sermos cada vez mais relevantes dentro dessa comunidade. Ore para que Deus nos dê a oportunidade de sermos cada vez mais relevantes. Nós já somos, não precisamos ser mais. Hoje eu recebi um WhatsApp. Nós tínhamos a nossa horta e por força maior, e os irmãos sabem qual é, né? Nós tivemos que parar a horta e desativamos. E tinha morador clamando, pedindo para que algo fosse feito, porque a cobra está pulando um muro indo para a casa dos moradores. De tanto mato que tem ali naquele terreno. Mas aquele terreno ali já foi frutífero. Aquele terreno ali já deu frutos espirituais e materiais. Enquanto nós estivemos ali, fomos bênção naquele local. Deus abençoou. Nem rato tinha, a gente botava remédio no terreno todo, porque o rato roía as sementes. Aí mudaram a gestão do terreno, nós fomos obrigados a nos afastar.
e nos afastamos. Hoje estão colhendo os frutos. Nós plantávamos tomate, alface, o pessoal soltava cachorro para correr em cima dos nossos canteiros, quando a gente plantava, jogavam lixo, e hoje as pessoas que jogavam lixo, são as que estão chorando pelas cobras que estão voltando. Plantou, está colhendo. Sabe, a senhora desesperada, olha, só essa semana eu matei 4 cobras dentro da minha casa. Não sei se está passando por debaixo do muro, se está pulando o muro, sabe o que está acontecendo? Precisamos abençoar. Precisamos abençoar este lugar, nosso bairro. Dias melhores vão vir, em nome de Jesus. Nós cremos. Abençoar nossa igreja. Fé para abençoar a sua saúde e ser curado. Sabe? Abençoe a sua saúde. Ainda que você não esteja vendo as coisas acontecer, não. Em nome de Jesus, eu vou continuar. Jesus não foi na beira do caminho lá pegar o Bartimeu pela mão, não. Bartimeu teve que pular, teve que sacudir, teve que ir até Jesus para receber a vitória. Então se mexe também, acredite, ore e tenha fé para que você receba a cura. Fé para jogar fora o desânimo. Por muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos muito desanimados. Mas hoje está calor demais. Poxa, até apareceu uma entrevista de emprego aí, mas é lá no bairro tal. Meu Deus, é longe, tem que pegar 2 ônibus. Eu acho que eu não vou não. Deixar o desânimo de lado. Tudo coloca o desânimo na frente. Desanima por qualquer coisa. Volta atrás, retrocede por qualquer coisa. Em nome de Jesus, irmãos. Hoje é o último culto do ano e por isso nós estamos tratando disso. Vamos jogar no lixo o desânimo, nos animar no Senhor. Todo mundo aqui quer ser abençoado por Deus. Amém ou não amém? Todos nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Sou maluco que não quer. Não, pastor, não quero ser abençoado não. Quero que Deus pense a mão em mim. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós. Mas o caminho da bênção chama-se perseverança. Em todas as áreas. Seja perseverante. Não desanima. Continue. Não pare. Estava falando aqui da irmã Rita, que vai ser ordenada obreira. Agora em fevereiro. Mesmo com as dores que ela tem na perna, dia de domingo, lá vem ela. Chega aqui, meu joelho, minha perna, meu pé, né, irmã Rita? Aquele do pé é engraçado, né? Tem que vir, em nome de Jesus. Nem que seja rastejando, mas vem para aprender da palavra de Deus. Pastor, mas Deus não capacita os escolhidos? Capacita como? Dá a palavra para o escolhido se capacitar. Se o escolhido não se capacita, vai ficar para trás. Vai levar a pernada do diabo. O diabo foi tentar Jesus na palavra. O diabo não chamou Jesus para um círculo de oração. O diabo não chamou Jesus para cantar um louvor, tocar um violão. Não, foi na palavra. Jesus foi tentado por Satanás na palavra. Satanás, está escrito. Está escrito. Jesus ia, mas também está escrito. Satanás vinha, está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Ou seja, foi vencido na palavra. Então, a arma poderosa, irmãos,
a arma poderosa contra o diabo. Por mais que você ore, continue sendo crente de oração, é bênção de Deus, continue. Mas a arma poderosa é o conhecimento da palavra. O povo de Deus foi destruído porque faltou ao povo de Deus o quê? Conhecimento. Talvez fosse até um povo muito bom de louvor, cantava que era uma maravilha, mas o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Precisamos continuar conhecendo, precisamos continuar na busca pelo conhecimento de Deus. E a nossa irmã mesmo, cheia de dor, vem, né? Está buscando aprender, está buscando conhecer. Bênção de Deus. Que você busque também, você que está me assistindo. Busque conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus como? Por ouvir Deus usa pessoas para falar conosco. Mas falar da palavra de Deus. Em nome de Jesus, jogue fora o desânimo. Parta para dentro, aprenda da palavra de Deus. Porque na hora da provação e na hora da tentação, o diabo vai te tentar na palavra. Uma pessoa, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma pessoa endemoniada, possessa, você repreende na oração em nome de Jesus. Uma pessoa demonizada, ela vem cheio da palavra, vem cheio de Bíblia. Eu já peguei muita gente assim, conhece a Bíblia de capa a capa, fora dos caminhos do Senhor, buscou conhecimento para confrontar e afrontar a Bíblia Sagrada. E se você não estiver preparado, você é jogado de um lado para o outro, igual peteca. Por quê? Porque não buscou conhecer. Então precisamos ter fé para jogar fora o desânimo em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Mas precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que era tão avivada e depois foi para um seminário, acabou até afastando da igreja. O capeta adora essa historinha. Ele foi o primeiro a inventar isso. Ele de vez em quando até tira alguns mesmo, para dar base e substância, para que ninguém aprenda. Para que continue do jeito que está. Mas quantos foram, voltaram, aprenderam? São espadas afiadas na mão do Senhor. E não é porque sabe tudo, não. Ninguém vai saber tudo. A Bíblia é apenas uma fagulha do conhecimento de Deus. A gente está tendo dificuldade com uma fagulha do conhecimento de Deus. Precisamos crescer, aprender na palavra de Deus, para vencer as potestades, os demônios, na palavra de Deus. O endemoniado se expulsa com jejum, com oração, mas o demonizado que vive numa cultura do inferno, esse não vira olho nem estribucha não, esses vêm com a palavra. E você precisa estar afiado na palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar conhecer, saber qual é a fonte, não beber em qualquer fonte. E tem um pastor que eu vi pregando no YouTube, que é uma coisa, cuidado, se orienta, pergunta com a gente, pastor, quem é esse camarada? A gente conhece alguns santos aí, sabe o que o camarada pensa. Tem pastor fala manso aí que fala que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia do jeito que está, não, a Bíblia, imagina, essa Bíblia foi feita para uma igreja de 2000 anos atrás, ela precisa ser atualizada. Cuidado, prega bem, então fala mansa, olha para a cara do cara, você vê o amor no rosto do cara. Cuidado para não ser enganado. Pergunta, passa um zap, pastor, o que você acha do fulano de tal? A gente dá a planta todinha, não tem problema não. Não sai beber em qualquer fonte não. Precisamos ter fé para tomar posse dessa palavra. Foi pregada nessa noite, nesse último domingo do ano. Tomar posse. Eu preciso, irmãos, tomar posse e trazer isso para a minha vida, trazer isso como verdade para a minha vida. Como que eu preciso? Eu não estou aqui para dar um atestado de santão, eu sou o super santo da igreja, até der capa para voar. Não, irmãos, eu também preciso me enquadrar em muita coisa.
Deus falou comigo também aqui no profundo, Ele fala com todos nós. Todos nós somos ovelhas do Senhor. E Deus só corrige o filho que ama. Ele traz correção, Ele nos confronta para que a gente possa mudar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que nós, nosso próximo ano, esse ano que está chegando aí, nós possamos ter mudanças de verdade em nossas vidas. Não é aquele voto de tolo, não, né? Ah, no próximo ano eu vou emagrecer. Emagrece nada. Próximo ano eu vou, não. Próximo ano eu vou procurar ler pelo menos, me especializar, pelo menos no Sermão da Montanha. São 3 capítulos da Bíblia, irmãos. 3 ou 4, agora deu uma bugada aqui. Capítulos da Bíblia. Em nome de Jesus. Estudar o Novo Testamento, estudar as cartas. Para quê? Para me sentir melhor que o outro? Não, para que eu possa aprender e para que eu possa tomar posse do que está aqui dentro. Se eu não lesse a Bíblia, eu não ia saber que Jesus existia. Se eu não lesse a Bíblia, eu não ia saber como orar. Está tudo aqui no manual. Se eu não lesse a Bíblia, eu não ia saber como cantar, eu não ia saber como adorar. Está tudo aqui na Bíblia. O diabo, ele empreende uma força, uma luta tão grande para nos afastar da palavra de Deus. Você, durante um dia, você arruma tempo para tudo. Arruma tempo para fazer qualquer coisa. Até para cantar, até para orar, você arruma tempo. Mas para ler a Bíblia é uma luta terrível. Porque quanto mais longe da palavra você estiver, mais fácil e mais vulnerável você está. Então nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Está perto. Está meditando na lei do Senhor. Uma coisa foi abandonada pelos cristãos. Meditar na palavra de Deus. Lê um versículo, 2, 3. Para. Medita no que aquilo quer dizer. No que aquilo falou no teu coração. O crente pode meditar. Vou meditar na palavra de Deus. Sabe, aquela palavra vai fazendo, sabe? Nosso coração vai trabalhando e Deus vai falando conosco. Mas Deus fala conosco através da palavra. Deus fala através do dom da profecia, em casos específicos e pontuais. Mas a profecia, ela está dentro da tua casa, muitas das vezes, dobrada num canto, novinha. Não, o caso dessa aqui não, está até soltando folha. Mas novinha, até num cantinho lá, largada, empoeirada. E aí a gente corre para um lado, corre para o outro. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Amar ao Senhor a tal ponto de buscar o conselho do Senhor, que está aqui na palavra dele. Aqui tem conselho para tudo. O conselho do Senhor está na inerrante palavra de Deus. Nós possamos começar o ano estudando a palavra, correndo atrás. Os irmãos, consulte a gente, olha, a gente dá uma direção, porque daqui a pouco você pode estar caindo, descer aí uma ladeira abaixo aí, então a gente dá uma direção para você, ó, pode escutar fulano de tal é bom também, fulano de tal também é bom, Deus fala através dele. Mas hoje em dia, as coisas estão bem difíceis. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas Deus está passando longe. Estão pregando um outro evangelho, como diz lá em Gálatas, né? 1, do 6 ao 11. Estão pregando um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Se só tem um evangelho. Então nós possamos nos firmar na palavra de Deus. E por último, você possa dar um passo radical na sua vida, entregando ela para o Senhor Jesus.
que te falta para você entregar a sua vida para o Senhor? Você ter fé também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com muita fé, entregar a vida para o Senhor Jesus e viver debaixo da proteção do Senhor, viver debaixo da lei do Senhor. De repente você pode estar achando que o fardo do Senhor é pesado, mas não é. O fardo do Senhor é leve. Ele vai aliviar a carga que está sobre você. Ele levou sobre si. Tudo que Ele quer é que você dê um passo de fé e entregue a sua vida a Ele. Nos procure depois do culto, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Você que está me assistindo pela internet, entre em contato pelo Facebook da Comunidade Cristã Amor e Fé, ou pelo YouTube da Comunidade Cristã Amor e Fé. Entre em contato conosco. Nós vamos te orientar, nós vamos estar orando por você e com você, e indicando uma igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja um pouquinho longe da tua casa, para que você possa seguir Jesus, e seguir o Senhor Jesus, seguir os passos do Mestre, em nome do Senhor Jesus. Para terminar essa palavra, fé, que nós teremos um ano melhor. Ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Esse ano já tem muita coisa que Deus pode fazer ainda, até a virada do ano. Tem muita coisa que Deus pode realizar ainda, até a virada do ano. Eu creio nisso. Mas que no próximo ano, você possa viver uma vida abundante no Senhor, viver plenamente em Deus. Ai, é tão bonito quando eu vejo o pastor fulano pregando. Abre a Bíblia, leia, estude um pouquinho. Sabe, pega um texto, procura saber em qual contexto aquele texto ali foi escrito, em que momento, em que ocasião, para quem foi escrito, onde foi escrito. Irmãos, para a gente possa crescer, que essa igreja possa crescer. Quando eu me encontro com os jovens aqui no domingo, quando eles vão lá para cá assistir filme, eu estou lutando pelo futuro da igreja, porque os jovens eles são o futuro da igreja. Nós somos o presente da igreja, eles são o futuro. Tem jovem de 14 anos, está me acompanhando. Imagina quando eu estiver com 70 anos, vai estar com 30 e poucos anos, vai estar na hora de estar assumindo o ministério, e a obra não para. Não fazer como nossos irmãos da Europa, que erraram ao passar o bastão. A igreja foi envelhecendo. Aqui no Brasil também temos casos assim. A igreja foi envelhecendo. Chegou a um ponto que não tinha para quem passar o bastão. Cadê a juventude? Cadê os novos obreiros? Cadê os pastores jovens para assumir o lugar? A gente não vai ficar para semente. Eu espero a volta do Senhor Jesus ainda neste tempo. Aguardo a vinda do Senhor Jesus. Mas se Jesus não voltar, o obreiro dessa sepultura, a obra não. A obra continua. E ela vai continuar com quem? Com os jovens. Então oremos e ajudemos nossos jovens. Mas a gente vê os jovens só... Não faz isso não, hein? Dá só repreende, não, ajuda, dá suporte. Senta aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Às vezes, irmãos, a gente olha para o jovem passa por luta também. Desculpa eu abrir esse parênteses aqui, já estou terminando. Mas o jovem passa por luta e às vezes não tem com quem conversar. Às vezes está com sentimento no coração, e se abrir o coração com um coleguinha, o colega pode sair esparramando para todo mundo. De repente chegar em casa, comenta com o pai, você está com problema de quê? Não precisa trabalhar, não precisa disso, não precisa daquilo, toma uma bronca, fica sem ter com quem abrir o coração, com quem conversar. Então dê suporte.
Você que é pai, mãe, você tem filho que é criança, mas já está se tornando um pré-adolescente, ajude. Adolescente, ajude, dê suporte, incentive a estar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus. Vocês vão ver que bênção vai ser na vida de vocês, nas nossas vidas. Imagina, a gente tudo idoso aqui, Almir, e um desses jovens pastoreando a igreja, não é não? Já pensou que bênção, Francilene? Né, Fran? Nossos irmãos aqui, né, Jorge? Imagina, a gente tudo velho aqui na igreja, vou te contar aí, tudo veterano aqui na igreja aqui, tudo idoso, e um pastor jovem aqui, que a gente foi treinando, que a gente foi ensinando, que a gente foi discipulando aqui, levando a obra de Deus, e a igreja continuando, e a gente feliz. Vamos estar velho, tudo resmungão, né? Velha igreja, na nossa época não era assim, né, Francilene? Estão orando menos. Na nossa época a gente orava 1 hora, mais de 1 hora. Hoje em dia esse povo está orando meia hora só, reclamando, resmungando, não é verdade? Mas os jovens são o futuro da igreja. Eles vão estar aqui pastoreando, e a igreja vai continuar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus pela palavra dele. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Fale de coração, exercite a tua fé. De repente tua fé está magrinha, parecendo até umas costelas, mas não impede de você alimentar ela. Alimente sua fé, exercite ela, para criando músculo. Deixa uma fé, né, marombada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque sem fé não é difícil, sem fé é impossível agradar a Deus, em todos os aspectos. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, que veio do coração de Deus para o seu coração. Amém, queridos? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Nós vamos ficar